A luta tem de continuar e não serão os serviços mínimos que a impedirão. Quais são as razões desta luta tão forte? Sim, em relação aos serviços mínimos, depois poderemos falar, mas na verdade aquilo que nós temos hoje é, da parte do Ministério da Educação, um desrespeito que continua a existir completo em relação aos professores. Por exemplo, em relação aos concursos. Aquilo que vai acontecer é que nós vamos passar a ter um enorme grupo de professores desterrados, uma vez mais, ou seja, o Ministério da Educação abre a mão daquilo que, em seu entendimento, deveria ser o regime de concursos. Portanto, a questão da graduação profissional, que o Ministro odeia, acha que é uma vaca sagrada dos professores, e na verdade é e bem, mas abre a mão disso para quê? Para poder fazer a gestão dos professores à sua medida. E ele tem duas medidas para essa gestão. Tem a medida nacional, que é feita através de uma mobilidade interna, que vai impedir os professores, sejam os dos quadros de zona, sejam os dos quadros de escola, de se aproximarem das áreas de residência, ainda que lá existam lugares. E depois tem o procedimento local, através do Conselho Local de Diretores, que lhe mudou o nome, mas que continua a ser o mesmo, para a gestão mais ao local. Portanto, o Ministério da Educação, quando nós ouvimos o Ministro, o Primeiro-Ministro, dizer que os professores vão deixar de andar com a casa às costas, é verdade, vão ter que deixar a casa num sítio e vão ter que ir desterrados para outro sítio. Isto falando de nós de concursos. E falando apenas de algumas das linhas vermelhas que nós aqui temos colocado, a questão das vinculações, as ultrapassagens, tudo isso. Mas depois há outras matérias que o Ministério da Educação, curiosamente, embora muitas vezes fale cá fora, nas reuniões, é como se não existissem e quando nós colocamos não quer falar delas. Mas ainda a propósito dos concursos, qual é o balanço, apesar de tudo, que pode ser feito da negociação? Pronto, como disse, há aspectos que eu diria, sobretudo no que tem a ver com o regime de concursos, que houve evolução porque houve luta. Ou seja, o Ministro da Educação diz várias vezes nas reuniões que é um grande democrata, porque apesar das lutas, das greves, das manifestações, ele continua a negociar, e eu diria até que sem as greves, as manifestações e as lutas, a negociação já tinha acabado com uma imposição de um regime ainda mais negativo. Portanto, se nós nos lembrarmos que esta negociação começa com 5.000 vinculações e, neste momento, segundo dados do Ministério, serão 10.700, que começa com contratação por perfil de competências, coisa que desapareceu e é substituído praticamente em todas as fases por graduação. Ou que também, em relação a outras matérias, há ali evolução relativamente às posições iniciais, por exemplo, os QCPs iniciais, como sabemos, eram coincidentes com as CIM, coisa que agora não acontece. Eu diria que a luta teve resultados a esse nível. Agora, teve resultados a esse nível, que é o nível, como eu disse há pouco, do regime de concursos. Agora, do ponto de vista da gestão, que é o impedimento das pessoas, por mobilidade interna, estarem perto de sua casa. É claro que o Ministério diz, bom, mas vamos passar a ter um concurso interno anual e as pessoas podem sempre concorrer. É claro que sim, vamos ver quantas vagas há. Pode dizer, vamos ter a vinculação de 10.700 professores, o que é melhor do que ter 5.000. É verdade que sim. Agora temos que ver se há professores no seu 4º ano ou 5º serviço, e bem, que vão vincular, e se há professores que com os critérios que estão definidos, com 15, 16 ou 17 anos de serviço, não vão vincular. Portanto, a questão não é assim tão simples, pelo contrário, é bem complexa, e eu penso que os colegas, e nomeadamente quem vai estar nos quadros de zona pedagógica ou nos quadros de escola, mas depois não consegue sair de onde está, se vão considerar que este, de facto, é um regime que os estabiliza naquilo que tem a ver com a estabilidade, não a estabilidade à força, mas a estabilidade que decorre de poder estar perto da área de residência, perto da família e, portanto, poder ter também, porque isso concorre muito para a estabilidade das pessoas, poder ter também a possibilidade de trabalhar próximo da área de residência. É claro que nós sabemos que se há mais professores do que lugares numa região e há mais falta de professores em outra, nós percebemos, toda a gente percebe que tem que haver uma distribuição. Isso acho que se percebe. Agora, a questão já não se percebe quando, por exemplo, há lugares por preencher, há horários por preencher perto da área de residência do professor, que ele poderia lá estar por pouco tempo que fosse,
pelo regime de mobilidade interna e se diz, depois está bem, mas tu não podes concorrer para lá. Quer dizer, isso, em nossa opinião, não tem sentido. Relativamente ao tempo de serviço e às vagas, há a abertura do Ministro para negociar? Pois, essa é uma das outras questões, eu diria que para os professores é provavelmente a questão maior, porque o que nós sabemos é que a carreira dos professores não é uma grande carreira, mas ainda assim é uma carreira que, se não fosse o tempo de serviço não contado e se não fossem as vagas que impedem a progressão e depois a implicação que as cotas de avaliação têm nessas vagas, eu diria que seria uma carreira menos má, para não dizer que é uma boa carreira, menos má. Agora, o problema é que sem o tempo de serviço e com as vagas, 70% das pessoas não vão chegar ao topo. Isso significa ganhar menos no imediato, e as pessoas, ainda por cima, estando deslocadas da área da residência, precisam de ter uma remuneração acrescida para poder fazer face à despesa que também é acrescida. E depois tem implicação no futuro na sua aposentação, porque a aposentação tem a ver com o cálculo de toda a carreira e é diferente uma pessoa estar a descontar pelo 4º ou 5º escalão, quando com 30 anos de serviço deveria estar a descontar pelo 9º. E, portanto, isto depois tem um reflexo, e um reflexo muito negativo, no valor da pensão de aposentação. Portanto, esta é uma questão que nós colocamos em todas as reuniões e é uma coisa extraordinária quando ouvimos o Ministro, no final da reunião do dia 17 de fevereiro, dizer em conferência de imprensa que tem uma janela escancarada para discutir isso, dizer há dias numa entrevista que estão a fazer contas para poderem tratar do assunto, e depois quando nós nas reuniões dizemos, bom, ouvimos, lemos o Sr. Ministro dizer o que disse sobre a carreira, e o Ministério diz, não, a prioridade do Governo, e nós estamos a cumprir o programa do Governo, é para já ir aos concursos, falar dos concursos, resolver o problema dos concursos e se vier virá depois. Ora bem, para nós, e a acompanhar, e tenho dito, qualquer eventual acordo sobre os concursos, era preciso que estivéssemos perante um bom diploma de concursos, o que não é o caso, mas ainda que estivéssemos perante um extraordinário diploma de concursos, sabe o Ministério que há outras matérias e o tempo de serviço, as vagas e as cotas é talvez a principal delas todas, eventualmente para os colegas da mobilidade por doença seja também essa, e para os colegas mais velhos a aposentação, enfim, há outros aspectos, mas o tempo de serviço é, olha, cá está, outra vaca sagrada que os professores têm aí. E aí o Ministério não tem aberto nada. Mas, ainda que nós não temos qualquer tipo de abertura para negociar essa matéria, mas ainda que nós tivéssemos em conta o que o Ministério tem dito, por exemplo, nas entrevistas, é muito complicado, parece-me, por exemplo, se o Ministério vier com uma proposta do género, vou contar para este, não conto para aquele, vou contar mais a uns do que a outros, porque depois alguém, e esse alguém será o Ministério, terá que explicar isso a professores, que todos eles, tendo perdido o mesmo tempo, estão à espera de poderem recuperar o seu tempo. Agora, tem custos. São custos elevados, não tão elevados como têm dito, mas terão alguns. E por isso nós também temos uma disponibilidade total para podermos negociar um faseamento. Não temos disponibilidade nenhuma para aceitar o apagar de tempo de serviço que foi cumprido pelos professores. E há outras matérias que o Ministro não queira negociar? Pois, e essas são as tais outras que eu há pouco já ia falando, além das questões de carreira, temos que colocar sempre o problema dos horários de trabalho. Os abusos que existem nos horários de trabalho não são aceitáveis de forma alguma. Os professores não têm 35 horas de trabalho, isso só na lei, porque na verdade são quase 50 a média semanal ao longo do ano. E isto tem que ser regularizado, porque tem a ver com a forma como os horários são distribuídos e com a forma como é indefinida a componente letiva e a não letiva. Depois temos os problemas da aposentação. Toda a gente sabe que a profissão de professor é uma profissão que provoca um grande desgaste físico, psicológico, psíquico e, no entanto, recusam a discutir sequer, quanto mais a aprovar, um regime de aposentação que tenha em conta estas exigências e nem sequer a pré-reforma, que inicialmente até se anunciou como sendo os professores, a educação, um dos setores prioritários, porque está envelhecido, nem sequer isso querem falar no assunto. Temos o problema da precariedade, vamos ver como é que se resolve no âmbito dos concursos, sim. Depois temos também os problemas relacionados com a mobilidade por doença, que há pouco falei, quer dizer, eu não diria nem injusto, nem usaria outra
outra palavra para classificar que não seja desumano. Aquilo que fazem os professores, nós estamos nas escolas a fazer reuniões e temos apanhado vários colegas com doenças extremamente graves que não tiveram mobilidade por doença ou porque estavam a menos de 20 km da residência, ou porque, alguns deles até não estão nas reuniões porque são de baixa, né? Ou porque não tinham vaga porque não era da disciplina para a qual havia vaga. Isso não tem sentido nenhum, isso tem que ser mudado ainda este ano, já que formalizámos isso junto ao Ministério da Educação. E depois há ainda outros aspectos de grupos de professores. Estou-me a lembrar, por exemplo, a necessidade do regime de concursos, que aliás está na lei, mas o Ministério não cumpre a lei, e de vinculação extraordinária dos colegas das escolas de ensino artístico. Estou-me a lembrar, por exemplo, do tempo de serviço dos educadores de infância nas creches, que o Ministério agora quer contar para concursos, reconhecendo como docente, mas depois, apesar de ser docente, não quer considerar para efeitos de carreira. Portanto, depois há outros aspectos de pequenos grupos, que aliás alguns deles seriam facilmente resolúveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos grupos de recrutamento de teatro, que são professores que não têm grupo de recrutamento e são contratados como técnicos, né? Ou, por exemplo, de intervenção precoce. Aqui neste caso, este nem tem despesa nenhuma, porque os professores já lá estão, só que depois, como não há grupo de recrutamento, muitas vezes os que são especializados na intervenção precoce não estão na intervenção precoce e são convidados outros colegas para fazer esse trabalho, alguns, enfim, até sem tarimba, vamos lá, na área. São aspectos, alguns deles nem se percebe porque é que vão sendo sempre adiados, e outros deles o Ministério não quer mesmo. Há um que o Ministério tem falado sempre, aliás já fala há muito tempo, que é a burocracia, mas eu acho que eles até estão a tentar burocratizar o processo de resolver o problema da burocracia. Só lhes falta criar um grupo de trabalho que burocratize mais a discussão sobre a desburocratização. Isto é extraordinário. Face a tudo isto, qual é a importância da greve nos dias 2 e 3 e das manifestações em Lisboa e no Porto remarcadas para dia 4? Sim, são muito importantes. Este é um momento em que os professores não podem baixar os braços. É evidente que, nesse aspecto, há uma grande determinação dos professores, isso sabemos, que em todas as manifestações dizem sempre, e a palavra de ordem mais ouvida é não paramos. E não podemos parar. É óbvio que às vezes há momentos de maior desgaste, há momentos de maior desmoralização, por exemplo, quando temos uma grande greve e de repente caem os serviços mínimos, que são, em nossa opinião, ilegais, e iremos dirimir isso nos tribunais, mas isso depois conversaremos. Obviamente que há, mas há uma coisa que nós temos que fazer, que é contornar isso e dar esta resposta de luta. Portanto, os dias 2 e 3, 2 com a greve de Coimbra para Norte, 3 com a greve de Leiria para Sul, são fundamentais. Há serviços mínimos, os professores cumpram as 3 horas de serviço mínimo, porque foram decretados, e como eu digo, em nossa opinião, de uma forma pouco clara, porque o Ministério até tinha desistido deles, não por boas razões, por más, mas seja como for, tinha desistido deles, e o Colégio Arbitral não desistiu de fazer um acórdão e acabou por decretá-los. E decretou-os, curiosamente, não por causa da greve que foi marcada, mas por causa de outra greve que não é marcada pelas organizações que agora têm estes serviços mínimos. Mas isso não importa. Importa agora é que as pessoas têm 3 horas de serviços mínimos, cumprem essas 3 horas, não cumpram mais, porque são as 3 horas de serviços mínimos, estão em greve, mesmo cumprindo os serviços mínimos, significa uma situação de greve. O desconto desse dia não pode ser feito dessas 3 horas, ou seja, no máximo só podem descontar 2 para as 5 horas de trabalho diário. As pessoas cumprem e de resto mantêm-se em greve. Apelamos a que venham para a porta, não só em protesto por causa dos serviços mínimos, mas sobretudo em protesto por causa dos problemas que não são resolvidos pelo Ministério da Educação. E depois, como isto dificultaria as manifestações, uma vez que poderíamos admitir que quem vive no Porto ou em Lisboa poderia, depois dos serviços mínimos, estar na manifestação, mas uma vez que elas são para regiões do país, centro-norte e centro-sul, exige deslocação. E, portanto, nós não podemos desistir de, na rua, exigir e dar expressão ao descontentamento. E, portanto, deslizámos, não muito, portanto, de 2 e 3, estas 2 manifestações para o dia 4. Inicialmente tínhamos até posto 4 e 11, mas depois foi a meio de uma reunião entre as organizações sindicais, porque esta não é uma questão da FENPROF, é de 9 organizações sindicais, e depois voltámos a conversar, continuámos a tentar encontrar a melhor forma e pareceu-nos que
distanciar dos dias 2 e 3 uma manifestação que era para um desses dias não seria a melhor solução. E, portanto, deslizou para dia 4, sendo que nesta consulta que estamos a realizar nas escolas, no âmbito dos dias 4D, já temos muitos milhares de respostas dos colegas e eles vão dizer o que querem fazer a seguir, do que é que estão disponíveis para continuar a lutar e, portanto, se nós acabamos a consulta no dia 1 de manhã, vamos para acabar a 28, mas uma vez que houve reuniões no Ministério, no primeiro dia desliza mais um. E depois temos a greve 2 e 3, iremos analisar os resultados a 6 e em conferência de imprensa dos vários sindicatos a 7, iremos dizer o que fazer a partir de 7. Portanto, se iremos ver o que fazer a partir de 7 com base na consulta, não tinha sentido termos uma manifestação ou qualquer outra ação depois de 7, porque já não corresponderia à consulta, não é? Tinha sido decidida antes. E, portanto, aquilo que vamos fazer é precisamente isso. Vamos aguardar e, a partir do dia 7, então, e no dia 7 anunciaremos o que fazemos a seguir, com uma certeza. É que as pessoas disso podem contar, não é com a FENPROF, é com a FENPROF, a SPL, a FNEP, a Ordem, o SINAP, o SIDEP, o CIP, o SPRIU, porque não há só uma organização ou duas, há muitas organizações, 9 estão em convergência e será nesse âmbito que nós iremos, as 9 organizações, no dia 7, dizer como é, pela nossa parte, iremos continuar a luta. Isto não significa pôr em causa nenhuma outra luta, significa que a luta em convergência será aquela que os professores decidirem no âmbito da consulta que estamos a realizar.